aí, minha gente do canal Causos de Cordel. Antes do vídeo, eu tô aqui para lembrar vocês de se inscreverem no nosso canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. E não esqueçam de deixar aquele like para fortalecer o canal. E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Já mandaram seus casos mal-assombrados? Ainda não? Lembrem que o WhatsApp que aparece no final dos vídeos não é do canal Causos de Cordel, mas sim do AnimaSopa, e só serve para quem quer contratar os nossos serviços de animação. Para ter contato comigo é apenas pelo Instagram, só os causos enviados para o e-mail serão analisados. E se forem bons, estarão aqui no canal. Não esqueçam de pôr nome, cidade e estado de onde aconteceu a história. E agora vamos ficar com as histórias mal-assombradas dos inscritos de hoje. Olá, Rui. Me chamo Antônio Mariano e moro em Olinda, Pernambuco. Mas esse caso aconteceu quando morava lá em São Lourenço da Mata, que fica perto de Recife. Quando criança, morava em um sítio lá em São Lourenço, e nele passava um rio. Eu e meus irmãos costumávamos brincar, pescar e tomar banho nele. Na época, o povo falava que naquelas matas vivia um monte de assombração. Falavam de lobisomem, mula sem cabeça e de comadre Fulozinha. Minha mãe não só acreditava, como ela mesma já tinha visto. Também, de vez em quando, chegava a notícia de algum cavalo que tinha aparecido com a crina ou a cauda com um nó cego que ninguém desentrançava. Isso para não falar das pessoas que diziam que fulano ou cicrano tinham levado uma pisa de urtiga. Quando davam as 4 horas da tarde, minha mãe levava eu e meus irmãos para tomar banho no rio. O banho tinha que ser antes das 5 horas da tarde, porque ela dizia que depois era a hora da comadre Fulozinha. E a mata já começava a escurecer. Desde pequeno eu tinha medo disso que minha mãe sempre falava. Eu mesmo já tinha ouvido uns assobios estranhos vindo da mata. Mas eu estava com uns 10 anos de idade e aquelas histórias já não estavam mais me dando tanto medo. Então, um dia, quando minha mãe chamou eu e meus irmãos para ir se banhar no rio, como sempre fazíamos antes de entrar em casa, eu estava jogando bola com uns amigos e disse que já ia, mas fiquei ainda um pouco mais. Quando cheguei no rio, minha mãe já estava saindo com meus irmãos. Ela reclamou e falou para eu tomar banho logo, e deixou o sabonete e a toalha, e foi para casa com meus irmãos. Eu me esqueci da hora e comecei a dar mergulhos, flecheiros e saltos mortais, como sempre gostava de fazer no rio. Nem percebi que já passava das 5 horas da tarde. Mesmo sentindo a água mais fria, continuava a me divertir no rio. Nem ligava para aquela história de comadre Fulozinha. Foi quando eu vi aquele assobio longe. Eu pensei que era algum dos meus irmãos me chamando. Até me passou pela cabeça Natal da comadre Fulozinha, mas estava tão divertido que nem liguei. Mesmo porque o assobio ia ficando cada vez mais longe. Foi quando eu vi, bem na minha frente no rio, uma menina pouco maior que eu. Lembro como se fosse ontem que ela ficou parada na beira do rio, me olhando sem nem piscar. Senti que ela ia fazer algum mal a mim e saí correndo para casa. Minha casa não ficava tão longe do rio e logo cheguei em casa. Contei tudo para minha mãe e para meus irmãos. Minha mãe falou: "Tá vendo? Eu avisei que essa era a hora da comadre Fulozinha." Nunca mais eu esqueci desse dia, mesmo hoje, eu já adulto. A gente não sabe o que se esconde dentro dessas matas. Bem, esse foi o meu caso. Obrigado a todos. Olá, Rui. Meu nome é Deiver Rodrigo.
Sou um grande fã do seu trabalho e gostaria que você lesse esse caso que aconteceu na minha família. Meu pai e minha mãe, sim, os dois, contam que foram passar um fim de semana numa chácara do meu tio, no interior de Aracaju, depois do nascimento de meu irmão mais velho. Na noite de sexta, ele começou a chorar muito de cólicas, que chegava a ficar vermelho. Minha mãe disse que estava na cozinha preparando um caldeirão de carne cozida para receber uns parentes que iriam fazer uma visita no dia seguinte e aproveitou para fazer um chá para o meu irmão. Mas quando ia abrindo a porta do quintal para pegar umas folhas, ouvi um barulho como um cachorro farejando por debaixo da porta. Ela recuou e não abriu com medo do cachorro pular sobre ela e abrir os pontos da cesárea, que ainda não tinham se curado totalmente. Ela foi até meu pai e contou a ele. Segurou meu irmão, que não parava de chorar, e foi lá ver. Meu pai disse que quando se aproximou da porta, sentiu um cheiro tão forte de carniça que ardeu até o nariz. Meu pai achou que era algum cachorro sujo ou com alguma doença, e só deu um tapa na porta para espantá-lo. Esperou uns segundos, quando segurou na tranca da porta para abrir, achando que o cachorro tinha ido embora. Foi quando ele foi surpreendido pelo baque muito forte na porta, como se alguém se jogasse contra ela para arrombá-la. Por sorte, as portas e as janelas da casa eram feitas de madeira maciça e não se quebravam tão fácil. Meu pai mandou minha mãe se trancar no quarto e ficou gritando que ele estava armado, e se caso aquela coisa entrasse, iria atirar. Mas as batidas na porta não pararam, e quanto mais aquilo ouvia o choro do meu irmão, mais ele tentava arrombar. Meu pai não estava armado e não tinha casas próximas dali. O bicho começou então a fazer um som horripilante, igual a um grunhido de porco, e em seguida começou a arranhar a porta. Foi aí que minha mãe deixou meu irmão na cama, trancou a porta do quarto, foi até a cozinha e encontrou meu pai segurando um facão, só esperando aquela coisa entrar pela porta. Minha mãe teve a ideia de subir com meu pai no primeiro andar, levando a panela fervendo de carne e jogar sobre aquela coisa pela janela. Minha mãe subiu na frente e foi abrir a janela bem cautelosamente para o bicho não ouvir. Ela disse que quando abriu, o fedor tão insuportável daquela coisa podre fez ela quase vomitar. Em seguida, meu pai subiu, levando aquela panela fervente que de tão quente ele segurava com um pano. Ele se curvou para o lado de fora e disse que viu um cachorro enorme, das patas traseiras finas e com as orelhas grandes e penduradas. Uma coisa medonha, segundo ele. Ele pegou a panela, se equilibrou e derramou todinha nas costas daquele ser tenebroso. Meu pai disse que aquilo soltou um berro tão alto e desesperador que os cachorros das casas distantes começaram a latir sem parar. E correu pelo meio do matagal, desaparecendo em seguida na escuridão. Minha mãe disse que quando eles desceram, meu irmão estava bem mais calmo e nem chorava mais. Eles não pregaram o olho naquela noite um minuto sequer, e no outro dia que os familiares chegaram, foi que ficaram sabendo do acontecido. Todos ficaram chocados, pois ainda tinha as carnes no chão do quintal e a porta completamente arranhada por fora. Mas a pior parte não é essa. No sábado, que seria o almoço, meu tio, dono da casa, não pôde comparecer, pois tinha ido fazer uma viagem de emergência a trabalho. Ele ficou sabendo do caso e chamou meus pais de conversadores baratos. E que eles derrubaram a panela de carne e inventaram essa desculpa para o pessoal no dia seguinte, só para não dar almoço a eles. E que a porta já estava arranhada quando ele comprou a casa. Meses depois que ele voltou de viagem, meus pais voltaram à casa dele. Voltaram à casa dele para um churrasco. E meu pai foi no andar de cima, onde ele estava se trocando para descer. Foi quando meu pai passou pela porta entreaberta e viu ele de costas, colocando a camisa, escondendo uma cicatriz enorme de queimadura. Uma vez lhe perguntaram o que era aquilo que tinha acontecido. Ele disse que tinha sofrido um acidente no trabalho, por isso demorou de voltar e não comentou mais nada com ninguém para não preocupar a família. Meus pais
nunca mais tocaram no assunto com ninguém. Os causos mal-assombrados do YouTube viraram livro. Causos mal-assombrados. Mergulhe nos mistérios que se escondem nos causos de assombração do canal do YouTube Causos de Cordel. Seres lendários como lobisomens e entidades das matas estão aqui em histórias assustadoras. E também a criatura pálida, ser que já faz parte de uma nova mitologia do canal. O livro traz ainda notas com curiosidades e informações sobre alguns dos causos. Uma leitura cheia de nostalgia que evoca os tempos em que nossos pais e avós nos contavam causos mal-assombrados. Adquira já o seu e-book no Amazon, link na descrição. Olá, minha gente, aqui é o Rui Henrique, animador e escritor do canal Causos de Cordel. Se você tem um caos mal-assombrado, você vai enviar para este e-mail que está aparecendo no vídeo. Mas atenção, a história tem que estar bem escrita e ser muito assustadora. Se você quiser enviar um vídeo contando sua história, também pode. Estamos preparando o novo quadro Histórias Mal-Assombradas dos Inscritos. Então, não perca tempo, envie logo sua história.